Como deve ser o sistema de autoatendimento de uma prestadora de banda larga? Autoatendimento se entende, pelo menos eu entendo, e por isso que eu estou te passando, que deve ser do call center, ou seja, da área de atendimento por telefone, que é o atendimento remoto. Normalmente, um serviço de banda larga fixa, você não vai ter acesso a uma loja. Alguns têm, outros não, mas pensando no PJ corporativo, a gente vai ter um consultor que visitou lá, ou foi uma ação por telefone, e o importante é, como é que é o atendimento por telefone depois que eu tenho um serviço contratado? Porque antes disso, normalmente você fala com a área de vendas, que normalmente nas empresas você tem mais velocidade de resposta, pelo menos na maioria dos casos que eu vejo. Então aqui é o atendimento das demandas. Então no call center, ou seja, quando você liga, tem uma mensagem eletrônica, que é um robozinho. Isso é chamado de URA, Unidade Remota Audível, se não me engano. Então essa mensagem eletrônica, você deve ter a opção de falar com o atendente em todas as opções. No início tem que estar lá, falar com o atendente. Se você apertou 1, 2, 3, 4, qualquer opção, dentro dela deve também ter a opção de falar com o atendente. Porque aí, na prática, tá, o que é que eu vejo? Isso é mais para prestadora do que para gente. Simples assim. Então, na maioria dos casos, eu já vou lá e clico, falar com o atendente. Por quê? O atendente que for falar com você, normalmente, tá? E aí, lógico, eu estou generalizando, não é sempre assim. Mas que é a mesma pessoa que fala de financeiro, que fala de suporte técnico, que fala de contas, é a mesma pessoa que você vai falar, mas esse fluxo serve para a prestadora saber por que você está falando, por que você está ligando. E aí, cara, pelo amor de Deus, clica no 9, fala com o atendente e o atendente faz esse fluxo se for necessário. O meu raciocínio é mais ou menos esse. Porque aí a gente, consumidor, eu, você, gestor telecorrente, não perde tempo com isso. É alguns segundos e alguns minutos que não tem necessidade. Em outros cenários, sim, precisa, porque se você botar problema de rede, vai dizer, faça tal teste, faça tal teste, faça tal teste, e que tem usuários que realmente precisam fazer isso. Mas por eu já conhecer os fluxos que existem, não vejo essa necessidade. Agora, tem prestador que, por ser de menor porte, uma pessoa, quando você clica lá financeiro, pode ser diferente de uma pessoa quando você clica lá em suporte técnico. Mas aí, para isso serve você entender como é que funciona o atendimento da prestadora. E se você está iniciando um relacionamento, ou até se você já tem um contrato, mas você não tem essa diferença, quando você ligar na próxima vez, pergunta. Se eu ligar e colocar a opção financeira, é uma pessoa diferente, ou suporte técnico, ou reclamação, ou é a sua mesma equipe, a sua mesma área? E aí você vai ter essa resposta. Normalmente vai ser, é a mesma área, senhor, não vai mudar. Mas veja que todas as opções de atendimento devem ter falar com o atendente. Em alguns sistemas, sistema de acesso reservado, tá, do consumidor, ele deve ter uma opção lá de chat ou algumas coisas. Ou até um ticket, você abre um ticket, abre uma mensagem. Em alguns prestadores, pelo menos a maioria dos que eu já vi, mesmo de pequeno porte ou de grande porte, tenha lá alguma opção para você tentar falar com o atendimento. Mas vai de cada sistema, vai de cada caso ao caso. Então, sempre veja que você tem que ter a opção para falar com o atendente. E se você tiver por telefone, o prazo, quando você clica lá, falar com o atendente, deve ser de até 20 segundos. Mas a gente sabe que na prática não é isso que acontece com a maioria das chamadas. Quando a gente clica lá, não necessariamente é 20 segundos. Eu já passei minutos e vários minutos e demora. Então também varia no horário que você liga. Quando eu trabalhei no call center, em 2 call centers que eu trabalhei das prestadoras, que foi da TIM e da Claro, acontecia muito o período em que existem mais chamadas. Por exemplo, tá? O call center, normalmente as pessoas vão trabalhar lá e é um período de 6 horas. Então vamos lá, de meia-noite às 6, de 6 a meio-dia, de meio-dia às 18, de 18 às 24. Se você for dividir de 6 horas. Só que como existem picos maiores, então não é essa quantidade vamos dizer assim, de períodos. Tem uma pessoa que entra de 10 horas, tem outra pessoa que entra de 11, tem outra pessoa que entra de 2 da tarde. Porque o horário que as demandas são recebidas, ou seja, de ligações, é que vai fazer com que eu tenha mais pessoas naquele horário ou menos pessoas. E pelo que eu vi, pelo menos quando eu estava trabalhando, no horário da tarde existem muitos contatos e
antes do final da manhã também, pelo menos antigamente, né? Porque eu sei lá quanto tempo, já devo ter saído do call center há uns 6, 7, 8 anos, alguma coisa do tipo. Não me recordo agora de cabeça quanto tempo, mas faz um tempinho. Então, esse horário é o que impacta a gente fazer ou receber o contato, mas que quando a gente liga, o tempo de atendimento pode ser menor. Então, se você ligar, por exemplo, tá? Até 6 horas da manhã, normalmente é uma equipe da madrugada. Não tem ninguém entrando de 1 a 2 da manhã. É o pessoal que entrou de meia-noite e vai até 6 horas. Porque ele pega essa demanda. Então, é uma equipe. De 6 da manhã, eu acho que 7 começa a entrar. Tem, lógico, varia de cada prestador, tá? Isso eu estou dizendo de grandes prestadores que o atendimento é de 24 horas. Então, tem esse fluxo. Então, tem que ter alguém lá para atender a demanda. Quando já é, tipo, 11 horas da manhã, 4 da tarde, é normal você ter um pouco mais de demora, porque vão ter mais pessoas ligando para o atendimento da prestadora. E aí, tenta pegar um horário que é mais fácil para você ligar e que tem menos fluxo. Então, por exemplo, na maioria das demandas, quando eu preciso fazer, que eu sei a demanda que tem, eu ligo logo de manhã cedo. Pego o telefone, ligo, faço a ação que for necessária. Em outros cenários, aconteceu a bronca agora, aí você tem que ligar, não tem para onde correr. Mas se você conseguir otimizar esse horário, pode ser mais fácil para você ter um atendimento mais rápido, vamos assim, para alguém falar com você. Então saiba desse fluxo. E existe o atendimento que são nas mídias não oficiais e nas mídias oficiais. Pela regulamentação da Anatel, atendimento em outros locais além dos oficiais não tem regulação. Então, por exemplo, quais são os canais oficiais? Telefone de atendimento, ouvidoria, sistema de acesso ao consumidor, o sistema do site reservado, são esses pontos. Então, quando você tenta falar, eu vou reclamar com a empresa, vou falar com a empresa, não reclame aqui, por exemplo. E existiu já ações das prestadoras lá, mas hoje em dia as grandes prestadoras elas não respondem, porque não é um canal oficial. E se ela fosse responder todas as demandas de lá, ela teria que investir mais em pessoas para fazer esse atendimento, que eu acho que seria a melhor opção, que é você tratar as reclamações. Mas eles viram que o gasto, que o investimento para fazer isso ia ser muito alto, já que eles têm um atendimento de outra forma. E não, nesse momento, pelo menos enquanto eu estou fazendo esse vídeo, eles não estão mais fazendo isso há um bom tempo. E eu acredito que eles não vão fazer. Então, é um canal não oficial, que você pode reclamar lá, mas normalmente você não vai ter uma resposta. Já os prestadores de pequeno porte, eles têm um atendimento, pelo menos eu vejo alguns que têm reclamações lá no Reclama Aqui e que eles respondem. Só para você ter ideia de diferença. Um outro canal não oficial, Instagram, Facebook, YouTube, por aí vai. Ou seja, qualquer canal que não seja o oficial da prestadora receber aquele contato, aquela reclamação. Eles normalmente não tratam, não respondem. Porque eles veem, no caso, a visão da prestadora é que não tem necessidade daquilo, porque o consumidor ele deve fazer contato. Só que eu já conversei com várias pessoas que fazem esse tipo de reclamação por esses canais e o objetivo deles é, eu vou botar aqui, eu quero que alguém resolva. Não necessariamente ele nem ligou para o atendimento. Então, minha visão como gestor de telecom, entendo as pessoas que fazem isso, mas eu acho que existem outros canais que a gente pode fazer. Se não conseguiu a tratativa, aí tudo bem, mas existe a Anatel, existe Procon, existem meios que você pode fazer sem necessariamente se colocar numa exposição. Pelo menos eu prefiro fazer dessa forma. Tem pessoas que preferem o contrário, mas o meu fluxo de atendimento eu prefiro os meios oficiais, que eu tenho lá um protocolo de atendimento, eu tenho dizendo lá com quem eu falei, quando eu falei, eu tenho uma possibilidade de uma gravação da chamada, eu tenho meios que, se eu precisar ir para um local, vamos assim, extrajudicial, ou seja, preciso abrir um processo, preciso ir no Procon, eu tenho argumentos, eu tenho provas do que eu fiz, do que aconteceu e que eu falei com a prestadora, ou seja, eu fiz a minha parte. Eu oriento a todo mundo fazer dessa maneira, mas cada um é cada um faz da sua forma. Eu só acho que isso aqui, como indicador de atendimento, que a gente tem que ter acesso ao sistema de atendimento para reclamar. É essa maneira que eu acho que é o mais efetivo para a gente ter a reclamação atendida, tá bom? Então fica ciente que essas são algumas das informações que é interessante a gente saber do prestador de banda larga.
tá bom? E esse atendimento, como é que ele deve ser feito?